Portão da Babilônia. Portão da Babilônia. O tesouro do rei, Nuzai, é a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgame e, além disso, a chave de ouro conectada a ela. Seu principal Noble Phantasmon é o depósito que Gilgame construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo ao comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode pegá-los e utilizá-los como quiser. A classificação do Noble Phantasmon muda de I a mais devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um Noble Phantasmon que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos de valor. Também já foi referido como um Noble Phantasmon de classificação S por Tokyo Osaka devido a conter EA. Os itens que passam pelo portão formam ondulações de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode convocar itens diretamente em sua mão, retirar armas diretamente atrás dele ou preparar várias armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma é nomeado como tal porque a Babilônia se tornou sinônimo de capital do pecado e capital dourada. Provavelmente existem imitações como a Estrada da Babilônia, Hudobu Babiron. Também. Combate. Embora possuísse o tesouro em vida, ele nunca pensou em utilizar os tesouros como projéteis até sua primeira batalha com Enkidu. Forçado a retirar os tesouros que havia cuidadosamente guardado foi inicialmente humilhante para ele, mas acabou gostando e os trouxe sem arrependimento. Mais tarde, ele comentou que seu tesouro estava em desordem desde que conheceu Enkidu, chamando de hábito imprudente que Enkidu incutiu nele. Seu uso é o motivo pelo qual Gilgame é da classe arqueiro, disparando os nobres fantasmas como balas para torná-lo o arqueiro com as flechas mais fortes. Enquanto a maioria dos servantes vê seus Noble Phantasms como bens preciosos, Gilgame os lança livremente com o mesmo descuido de jogar um punhado de pedras. Produzindo uma excelente proporção de poder destrutivo para eficiência de energia mágica, o custo real não está nos Noble Phantasms agindo como balas, mas sim no mero custo de ativação do Portão da Babilônia. Comparado a Heracles, a indomável expressão final da perseverança humana, o tesouro é exatamente o oposto como a infinita expressão final da força esmagadora. Ele pode preparar várias armas, deixando seus punhos para fora quando ele está esperando e mostrando instantaneamente as lâminas quando está prestes a lutar. Eles se movem e miram no alvo de acordo com a vontade de Gilgame, permitindo que ele atire sem precisar tocá-los. Gilgame pode enviar apenas uma ou duas armas ou o suficiente de uma vez que se torna comparável a uma torrente de água jorrando direcionada ao oponente. Ele aumentará a quantidade dependendo da situação, abrindo mais o portão, como em, gerando mais portais, para refletir sua raiva ou quando forçado a ficar mais sério. Ele geralmente usará tesouros fracos, a menos que a situação exija sua classe mais alta de tesouros, como no caso da mão de Deus de Heracles. Ele pode preparar e lançar dezenas, centenas e até milhares, se for sério. Possuindo um suprimento inesgotável, ele pode travar várias batalhas sem que uma única repetição de Noble Phantasmon seja testemunhada. Ao dispará-los, ele pode permitir que eles perfurem o solo após atingir o alvo, causando uma grande quantidade de destruição com cada arma que é comparável a algo sendo explodido por uma explosão explosiva, ou ele pode devolvê-los instantaneamente ao cofre antes que eles atingem o solo com tal velocidade que parecem ter sido ilusórios. Ele utiliza um Noble Phantasmon para recuperar todas as armas deixadas no campo de batalha, dissipando-as instantaneamente e devolvendo-as ao cofre. Ele também pode deixá-los de fora se desejar, como quando eles foram manchados ao atingir a criatura invocada de Caster. Ao estalar os dedos ou sem sequer um gesto, as armas podem ser lançadas continuamente contra o oponente sem interrupção. Cada arma tem a capacidade de causar morte certa a um oponente, e eles são disparados com força suficiente para repelir um golpe da grande espada machado de Berserker. Embora seja possível bloquear muitos dos ataques, fazê-lo sem conhecer as habilidades das armas pode ser visto como suicídio. Ele geralmente luta a longa distância enquanto atira projéteis por trás dele diretamente no oponente, mas também pode se mover livremente com os portais que também se movem com ele. Ele pode implantar livremente os portais no ar enquanto pilota Vimana também. Ao lutar de perto, ele mostra a habilidade de soltar armas de cima, de baixo e do lado do oponente. Ele também pode convocar armas completamente ao redor do alvo para uma barragem completa de 360 graus que geralmente não deve deixar nenhum único traço de carne do oponente. Quando cercado por um alvo, ou simplesmente para jogar com o oponente, ele pode sacar armas livremente em suas mãos para combate corpo a corpo. A capacidade de lidar com eles depende da capacidade do usuário.
Gilgame faz uso das muitas habilidades desconhecidas das armas e as troca constantemente para manter seu oponente desprevenido. Fraquezas. Night of Elvenir é considerado um contador natural para o Gate of Babylon, mas Lancelot só é capaz de acompanhar Gilgame a tal ponto por causa de seu Mad em Ancimente. Embora capaz de brincar com saber em combate corpo a corpo na Rota do Destino, ele seria derrotado em uma luta de espadas com Assassin, então ele nem tentaria. Como ele é um rei que possui mais de 1000 armas ao invés de um guerreiro que escolheu o caminho de levar um único Noble Phantasmon ao seu limite máximo, Shiro Emiya declara que Gilgame possui apenas uma habilidade como ele. Como um proprietário como Shiro, Gilgame não é um portador capaz de usar uma arma em seu potencial máximo em combate corpo a corpo. Dentro do Unlimited Blade Works, as espadas de Shiro estão sempre prontas esperando, permitindo que ele esteja um passo à frente de Gilgame, que precisa de 0,5 segundo para convocá-las de seu tesouro. Enquanto Gilgame pode derrotar aquele que dominou sua arma com suas armas infinitas, Shiro é incapaz de realizar o mesmo feito porque não tem habilidade, então Gilgame é o único inimigo que ele pode derrotar. O uso de Enkidu de seu segundo Noble Phantasmon, Age of Babylon, permite que ele iguale a saída do portão, criando armas, como espadas, lanças e correntes, do solo, cada uma sendo o auge da habilidade. Chave, Babilu. Chave da Lei do Rei, Babilu, Hitsuken, Bavuiru, é uma espada dourada em forma de chave que se conecta ao tesouro. Comparado com a chave frontal sobressalente do tesouro, Babilu é aquele que pode destrancar as partes mais profundas do tesouro para acessar Ea. Embora semelhante em aparência à chave sobressalente, Gilgame diz, não fale sobre isso nos mesmos termos da chave e a descreve como algo como um contrato que eu mesmo fiz, dado forma. Possuindo uma aura divina, Tineshaka descreve como o elemento mágico mais puro que ela já viu em sua vida. Somente ele é capaz de utilizar Babilu, e a falta de sabedoria para entender sua forma em constante mudança o tornará incapaz de abrir o tesouro. Está implícito poder abrir outras portas, mas aquelas sem fechaduras não podem ser abertas. Gilgame é mostrado abrindo o portão da Babilônia com Babilu na mão enquanto diz o verdadeiro nome do nobre fantasma, e ele utiliza às vezes para recuperar Ea das profundezas do tesouro. Ao utilizá-la para obter Ea, a chave libera um grande padrão vermelho semelhante a um labirinto, que pode ser visto cobrindo o céu a uma grande distância, e então se transforma em uma pequena esfera da qual ele puxa Ea. Chave, sobressalente. A chave sobressalente para o tesouro é um item que Gilgame ordenou que fosse produzido enquanto ele estivesse vivo. É a chave da frente do tesouro que deveria funcionar como um dispositivo para abrir seu portão físico. Decidindo que ninguém jamais ousaria reivindicar seus tesouros, ele finalmente considerou desnecessário mantê-los e jogou-os fora. Depois de apostar tudo na esperança de obtê-la, a chave foi encontrada pelo ancestral do mago sem nome que mais tarde invocaria Gilgame. A chave tornou-se o único orgulho da família, mantida como um tesouro importante até os dias modernos. Dentro do mundo do destino, falso estranho, ele atua como um catalisador para invocar o servo arqueiro Gilgame. Quando apresentado a ele nos dias modernos, Gilgame simplesmente o joga fora novamente, considerando-o uma ninharia. Um item de acabamento luxuoso, a chave se parece com Babilu, saturado em energia mágica de origem desconhecida. Não mais do que apenas uma obra de arte para abrir o portão, Gilgame afirma que é incomparável a Babilu, apesar da aparência semelhante. Embora não tenha nenhuma função nas mãos dos humanos em relação ao uso do portão da Babilônia por Gilgame, Ishar é capaz de usá-lo para fechar o portão da Babilônia à força. Portão Divino. O Portão Divino, a Porta da Babilônia, é o portão físico que abriga o tesouro. Disse que a lápide da rainha Assíria Nitocris WP esconde a entrada do tesouro. Dentro da Babilônia, Gilgame possui vários tesouros subterrâneos do tamanho de uma cidade, muitos dos quais eram armadilhas desenvolvidas para Ishar. Levando em consideração a personalidade dela, ele esvazia todo um tesouro e o enche de armadilhas precisas, levando em consideração como Ishar iria arrombá-lo. Conteúdo. Gilgame é conhecido por ter coletado todos os tesouros do mundo em sua vida, acumulando um tesouro perfeito que não faltava nada. Como não havia nada que ele não pudesse coletar, Gilgame era um colecionador de tesouros, cuja frase favorita, recolhi todos os tesouros da terra, não é uma metáfora. Como qualquer coisa pode ser encontrada dentro do cofre, a quantidade de riqueza dentro dele excede até mesmo seu próprio conhecimento. Disse que seu estoque de tesouros continua a aumentar até agora. Ele coletou e guardou amostras de toda a tecnologia desenvolvida em sua época. Os desejos dos humanos antigos eram semelhantes aos da era atual, então sua tecnologia, reforçada pela poderosa magia de sua época, não era inferior à da era moderna.
Os instrumentos de esperança com os quais as pessoas sonhavam foram todos realizados, e como cada caixa foi requisitada pela mão do rei, sua coleção é até mobiliada com aviões e submarinos. Ele também contém todas as bases originais para todas as propriedades intelectuais produzidas pela humanidade que se originaram em seu reino, tornando os jogos de tabuleiro e as obras da Biblioteca de Alexandria WP não mais do que imitações. Ainda é procurado por alguns magos, que acreditam conter todas as coisas do mundo e consagrar todos os artefatos mágicos possíveis. Isso dentro não são apenas riquezas, mas sua coleção é a própria origem da sabedoria humana. É a prova da sabedoria humana e da engenhosidade humana. O que está faltando no cofre seriam itens produzidos com conceitos completamente novos por uma nova raça humana e itens produzidos com inteligência e tecnologia extraterrestre. Ele é o herói original, então todos os heróis de vários mitos são derivados de sua lenda. Pode ser um paradoxo, mas ele, como o original, deve possuir aquilo que pode ser transmitido como os nobres fantasmas possuídos por aqueles heróis posteriores, pois eles são derivados dele por essa mesma razão. Essas armas são tecnicamente sem nome, os protótipos originais dos nobres fantasmas, Subete no Gu no Genki. E meramente itens comuns antes de se tornarem objetos de fé que atuam como fundamentos de suas lendas. Cada arma preciosa é decorada com ornamentos deslumbrantes e polida para um brilho espelhado, todas exibindo claramente a energia mágica para defini-las como mistérios divinos sem exceção. Eles são os modelos originais de todas as lendas, mitos e folclores. Ele diz que God Hand, um Noble Phantasmon formado a partir da vida e lendas de Heracles, é o único tipo de ativo que lhe falta. Ele diz que deseja obter Kavashi e Kundala e fica surpreso com a existência de Avalon. Também é possível, como com Vasavi Shakti, que ele não consiga dizer se algo corresponde a um dos tesouros em seu cofre. A lenda de Karna registra que ele tem a lança, mas não há descrição dela sendo usada. Não existe aos seus olhos por nunca ter sido descrito, então ele deseja obtê-lo. O Portão da Babilônia não contém o próprio Portão da Babilônia como um de seus nobres fantasmas, portanto não há desenvolvimento de um ciclo de recursão infinita. O armamento contido nele inclui espadas, armas de haste, lanças, martelos, escudos, espadas demoníacas que mais tarde chegaram à Europa e à América do Sul, e uma série de armas não identificáveis para Shirou à vista, todas as quais formam um tesouro perfeito de massas. De armas não usadas que simplesmente foram dormir com o rei. Ele possui as espadas preciosas que salvaram heróis posteriores e as espadas amaldiçoadas que roubaram a vida de heróis posteriores, e seus números são aproximadamente infinitos. Após a morte de Gilgame, os conteúdos foram espalhados por todo o mundo após serem repassados ou roubados, e os tesouros, valorizados porque se tornariam espadas esplêndidas e eventualmente Noble Phantasms. The Craft Essence Door of Babylon sugere que foi o ancestral de Dário III, Dário I, que inicialmente encontrou e abriu o portal para o Vault, seguido pela rainha Síria Nitocris e mais tarde, pelo próprio Dário III. Shirou afirma que a qualidade das armas faz com que os Noble Phantasms usados por outros pareçam falsos. Enquanto Kuchulain tem o Gaibald que se tornou famoso, Gilgame possui uma arma que mais tarde se tornou o Gaibald, mas não era famosa na época em que Gilgame a possuía. O único item contido no cofre que não foi passado para outro usuário além de Gilgame é uma espada exclusiva de Gilgame. Shirou afirma que, embora não possa vê-los todos, pode sentir que seus números são infinitos. Se as armas de uma encarnação anterior encontrarem aquelas que descendem delas, como o grão enfrentando Calibur ou cópias enfrentando originais, o modelo mais novo deteriorado sempre perderá. Ele contém inúmeras armas de classificação A, capazes de perfurar a mão de Deus dezenas de vezes para tirar 11 vidas de Berserker e, em seguida, perfurá-lo com mais 23 armas depois. Apenas uma única arma é suficiente para perfurar o escudo mais forte de Casteiro e manter qualquer outro servo na defensiva. As inúmeras armas contêm vários efeitos e habilidades diferentes, permitindo-lhe atacar as fraquezas de qualquer servo. Isso coloca em vantagem sobre a maioria dos servos em combate, como atacar com uma arma forte contra um determinado atributo ou agredir um servo com uma arma contra a qual eles eram especificamente fracos durante a vida. O portão também pode carregar seres vivos, como mostrado quando Gilgame usa o portão para transportar Shinji Matou para o castelo de Insber, bem como implantado em uma área quando ele está genuinamente sério, como mostrado durante sua luta contra as sombras do Vingador. É hora de disciplinar. Isso é bárbaro, mesmo que seja uma das minhas táticas. É assim que os tesouros devem ser usados. Portão da Babilônia. Arqueiro. Quando criança, embora a quantidade de conteúdos emitidos seja menor do que o Gilgame adulto em seu estado normal, parece que ele está escolhendo e atirando Noble Phantasms que se destinam a observar e testar as capacidades do oponente para identificar e atacar seus pontos fracos.
Como conjurador, é fundamentalmente o mesmo nobre fantasma que ele possui como arqueiro. Ao conectar o espaço ao seu redor com o da Babilônia, Gilgamesh extrai uma quantidade incontável de varinhas mágicas e códigos místicos e utiliza a magia. Nas varinhas mágicas e nos códigos místicos estão carregadas as grandes taumaturgias da Era dos Deuses. Devido à exibição de efeitos e invocações que em sua maioria não consomem a energia mágica do usuário, é um Noble Phantasmum que se destaca em seu desempenho de custo extraordinário. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!